Pessoal, vamos agora retomar aqui a nossa live de hoje, dessa sexta-feira, dia 24 de janeiro. Uma véspera de um dia de luta, um dia que infelizmente o nosso estado não gostaria que a gente tivesse no nosso calendário, mas amanhã, no dia 25 de janeiro, completam-se 6 anos do rompimento crime da barragem de Brumadinho. E eu estou aqui agora, nesse momento, na Praça da Assembleia, aqui em Belo Horizonte, acompanhando a manifestação do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragens, com representantes das bacias do Paraopeba, onde houve rompimento lá em Brumadinho, mas também de outras bacias afetadas pela mineração no nosso estado. Já estive presente no ato, fizemos uma saudação, conversei com as pessoas atingidas e vamos fazer daqui da Praça da Assembleia a nossa live de hoje para conversar a partir das perguntas que vocês levantaram para a gente sobre os impactos da mineração na nossa cidade. Belo Horizonte é uma cidade que tem aí a Serra do Curral, que tem sido alvo da mineração. Nós sabemos que temos diversos problemas relacionados com a água, mas a gente também é a capital desse estado, Minas Gerais, que é muito impactado pela mineração. Então entendemos que é nossa obrigação desse mandato, discutir as questões que afetam as nossas vidas, né? E hoje levantamos algumas perguntas. Mais uma vez eu quero agradecer a todas as pessoas que enviaram, né, que se manifestaram, porque a gente sabe, como eu disse, né, Belo Horizonte é uma cidade que a gente tem falado muito sobre a mineração na Serra do Curral. A Serra do Curral, que não é só parte de Belo Horizonte, mas ela é parte de outros municípios, como Nova Lima e outros municípios limítrofes aqui da nossa cidade. E embora ela seja um patrimônio cultural reconhecido de BH, ela não é de outros municípios e isso permite com que a mineração aconteça, né? Inclusive a mineração ilegal, como nós já observamos nas diversas denúncias que vimos no ano passado, com a mineração da Empabra, né, que foi realizada na porção belo-horizontina da Serra do Curral de forma ilegal, né? Isso foi denunciado por moradores que moram por ali e nós vimos diversas manifestações dos nossos parlamentares em relação a isso, para dizer, né, que a mineração ela se faz presente mesmo onde ela não está permitida, e essa é uma questão que nós temos que conversar. Recebemos diversas perguntas, pessoal, e selecionamos algumas aqui, né, mas eu queria fazer essa introdução de como a questão da água, né, colocar a centralidade na questão da água como esse principal impacto que a mineração causa no município de Belo Horizonte. Eu estive no ano passado acompanhando uma visita da deputada Bela Gonçalves no Parque Nacional da Serra do Gandarela, que foi uma grande conquista, a instituição desse parque durante o governo da presidenta Dilma. E por que o Parque da Gandarela é tão importante? Porque lá estão várias nascentes e vários cursos d'água que alimentam e abastecem a cidade de Belo Horizonte com a água, né, que é também tratada pela Copasa. Mas a gente poderia falar de outras bacias hidrográficas, de outras porções de água que estão sendo ameaçadas, né? BH é alimentada principalmente pelas bacias do Paraopeba e do Rio das Velhas, né? E essas são duas bacias que estão, de fato, ameaçadas e já muito impactadas pela mineração, que ocorre em Ouro Preto, Mariana, Nova Lima, enfim, vários municípios aqui próximos da região da metropolitana, né, pessoal? Então eu queria dar destaque a isso, né? A questão da água, que é um tema que vocês vão acompanhar, nós vamos conversar sobre ele ao longo desse ano e ao longo de todo o mandato, ela é central. Mas queria trazer aqui uma pergunta, que é a pergunta do André Nogueira, né? O André perguntou sobre a questão dos caminhões, né? Se a gente pegar aqui a estrada que vai de Belo Horizonte ali para Ouro Preto, a gente vê uma presença cada vez maior dos caminhões que trazem muita poeira, que causam engarrafamento na estrada e que também destroem o próprio asfalto, que é um asfalto construído pelo poder público, né? Então eu queria levantar essa questão dos caminhões de minério que fazem o transporte não só do minério, né, mas sobretudo da terra que é movimentada para que a gente possa ter a exploração mineral, e eles aproveitam de uma estrada que é construída pelo poder público, né, deixam um rastro de poeira enorme, inclusive quando passam próximo de comunidades, quando passam dentro de núcleos urbanos, né, isso é o caso
ali de Brumadinho, é uma denúncia constante, né, das pessoas atingidas, mas também se a gente for para Barra Longa, né, que é um município que é exatamente o único núcleo urbano que foi atingido pelo rompimento de fundão, né, a população tem sido impactada pelo tráfego desses caminhões, que ao passar trazem poeira, trazem, portanto, problemas de saúde, respiratórios para as pessoas, mas que também tem causado muitas rachaduras nas casas, né? E isso é algo que não tem sido muito divulgado e não é previsto nas ações de reparação por conta das mineradoras. Então, as pessoas que muitas vezes não tiveram as suas casas destruídas pelo rompimento da barragem, têm as suas casas destruídas ou, né, fonte aí de uma série de problemas de rachaduras e de infiltrações pelo tráfego desses caminhões, né? Uma pergunta importante, pessoal, que a gente recebeu do Diego Silva foi sobre a relação da mineração com a privatização não só do setor energético, mas do setor produtivo de maneira geral, né? Ele mencionou a questão da CEMIG, e aí eu queria lembrar, né, que o nosso governador, Romeu Zema, está muito empenhado na privatização da CEMIG, não só da CEMIG, mas também da Copasa, de outras empresas públicas. Nós temos uma salvaguarda importante na nossa Constituição Mineira, que é uma cláusula que coloca, né, um artigo lá, que para uma privatização de uma empresa pública a gente precisa fazer um plebiscito. E o Zema quer tirar essa previsão constitucional para que ele possa privatizar. E a gente sabe que a privatização da CEMIG, falando agora do setor energético, né, ela vai causar diversos impactos e vai prejudicar muito a população mineira e o estado de Minas Gerais, a economia de Minas Gerais como um todo, né? Isso porque, se a gente pegar a CEMIG, mas também vamos olhar para o caso da Vale, que é a principal mineradora do nosso estado, né? A Vale era uma empresa pública que foi privatizada, como dizem, a preço de banana no governo do Fernando Henrique, e ao se transformar de uma empresa pública para uma empresa privada, a intenção, né, a motivação dessa empresa mudou. Ao invés de prestar um serviço público para o bem comum, ela passa a ser uma empresa que visa o lucro, né? Então somente o lucro, e é isso que a gente vê com as ações crime da Vale, não só em Fundão, não só em Brumadinho, mas em diversas outras cidades. Belo Horizonte tem mais de 400 cidades onde a mineração ou onde a infraestrutura de mineração passa, né, por esses municípios. E se a gente pegar, né, uma CEMIG privatizada não vai ser uma CEMIG compromissada com entregar uma energia de qualidade, como entregar uma energia a preços justos, né? Inclusive pensando que há um subsídio cruzado, assim como acontece na Copasa, né, de municípios mais ricos, como é o caso de Minas Gerais, financiarem a operação dessas empresas em municípios pequenos, né, onde há menos impostos. E se a gente lembrar, vamos falar do Luz para Todos, que é talvez um dos grandes programas dos governos Lula e Dilma, né, que levou energia elétrica, que levou o direito à energia para essa população, não teria existido se não fosse uma iniciativa do poder público, né? Então, olhar para a questão da privatização do setor privado, né, produtivo, e olhar como que nós hoje temos muita pouca condição de monitorar o que a Vale fala, né, de colocar limites nessa busca incessante pelo lucro, que destrói o meio ambiente e deixa milhares de famílias, né? E aí estamos falando de milhares mesmo, de centenas de milhares de famílias no nosso estado que estão sendo afetadas e atingidas pela mineração, né? Queria também trazer aqui uma pergunta que a gente teve da Emily, né, da Emily Lima, que foi sobre o que mudou na legislação nacional e estadual após o crime de Brumadinho. E eu queria até falar, né, com a Emily, com todas as pessoas, que nós tivemos o crime de Fundão, que é considerado, né, o maior crime socioambiental do mundo, com mais de 60 milhões de metros cúbicos jogados, né, de lama no Rio Doce, que chegou até o litoral norte do Espírito Santo. E é um crime que ainda não foi pago, né? E nós não queremos que os crimes sejam pagos, nós queremos que os crimes não aconteçam. E pouca coisa mudou, sabe, Emily, todos que estão nos ouvindo, depois do crime de Fundão. O crime de Brumadinho, o crime de Fundão, né, que aconteceu lá em 2015, em novembro de 2015, e a partir de 2019, janeiro de 2019, dia 25 de janeiro, com o rompimento da barragem do Córrego do Feijão lá em Brumadinho, foi um crime que matou, né, mais de 270 pessoas. Aí a gente viu mudanças na legislação que valem a pena a gente mencionar aqui.
né? A Assembleia Legislativa, exatamente onde nós estamos, aprovou ainda em 2019 a Lei Mar de Lama Nunca Mais, né? Que é uma lei de proteção de segurança das barragens, uma lei importante do nosso estado, que contou com a mobilização de vários deputados de vários países, né? de vários partidos. E nós vimos também a aprovação da PEAB, né? Que é a Política Estadual dos Direitos dos Atingidos por Barragens, que também aconteceu aqui em Minas Gerais, motivada e tocada pelos nossos deputados do PT. E essa lei, a PEAB, ela tinha uma correspondente nacional, que foi a PNAB, né, que era a Política Nacional dos Direitos das Pessoas Atingidas, que estava no Congresso Nacional, uma lei que contou com o apoio de vários deputados de Minas Gerais e ficou no Congresso anos a fio, até ser finalmente aprovada no ano de 2023. E aí eu tenho, né, a alegria também, o orgulho de dizer que eu contribuí fortemente para a aprovação da lei da PNAB. Eu estava lá na Secretaria-Geral da Presidência da República, auxiliando nessa articulação junto com o Senado Federal. Naquele momento, diversos ministérios se manifestaram e nós conseguimos, né, aprovar ali no final de 2023. E o presidente Lula sancionou a PNAB. Estivemos lá presentes, junto com o MAB, representantes dos atingidos, que é uma lei que ainda precisa ser regulamentada, mas que ela prevê uma série de direitos, e dentre eles eu queria mencionar o direito à assessoria técnica independente, né? Essa é uma conquista importante. Os atingidos não podem buscar os seus direitos se não tiverem uma assessoria especializada, né? Uma assessoria que tem conhecimento jurídico, que tem conhecimento de políticas sociais, políticas de desenvolvimento agrário, e é isso que foi constituído no nosso estado a partir da luta do movimento social desde o crime de Fundão. E nós temos hoje entidades de assessoria técnica independente que estão nas bacias auxiliando a luta dos atingidos, e hoje as ATIs, né, assim chamadas, as assessorias técnicas, elas têm previsão legal, né? E é importante que a gente defenda essas entidades e essa instituição das assessorias para dar esse apoio para os atingidos. Então, mencionaria Lei de Mar de Lamas Nunca Mais, a PEAB e a PNAB, mas eu queria também trazer um problema, Emily, para a gente conversar, que são as mudanças que têm sido feitas no nosso estado, né, principalmente em Minas Gerais, com relação à legislação ambiental, mais especificamente em relação ao licenciamento ambiental. Muitas dessas legislações passam pelo Conselho de Política de Meio Ambiente, que é o COPAM, e nós vimos aí nos últimos anos, é um conselho que tem sido ocupado e manipulado pelo interesse das empresas com o apoio do poder público. Então, a própria autorização para a mineração da Serra do Curral, né, que já foi algo que já passou ali pelo COPAM, na calada da noite, são diversas manobras para que a legislação ambiental possa ser flexibilizada. Temos deliberações normativas, a principal delas é a 217, que fez uma série de mudanças na política de licenciamento ambiental de Minas Gerais, flexibilizando as licenças, né, aglutinando as licenças e mesmo prevendo que alguns empreendimentos podem ser licenciados apenas de forma autodeclaratória, né? Então essa é uma grande questão que nós precisamos denunciar, cair para cima, digamos assim, né, das deliberações que falam sobre o licenciamento ambiental, que no fundo são as primeiras legislações, né, são as primeiras autorizações que permitem que uma mina, por exemplo, possa se instalar, né? Então acho que essa é uma questão para a gente ter muito cuidado, né, para a gente atentar sobre as mudanças na legislação de licenciamento ambiental. A Lúcia Borges também trouxe duas perguntas para a gente. Uma foi sobre a questão da pilha de estéreo, né, e ela estava falando sobre as formas de processamento da mineração. E de fato a gente tem visto muitas mudanças na tecnologia do minério, né? Mas o que eu poderia dizer para a Lúcia e até perguntar para a gente dialogar aqui a partir desse momento, nós vemos uma tecnologia que está beneficiando as mineradoras, né? Então, com um interesse muito objetivo de permitir mais mineração e permitir também mais degradação ambiental. As pilhas de estéreo, elas não são seguras, né? Nós vemos, inclusive, já casos de pilhas de estéreo que se romperam, né, e que caíram sobre casas e tudo mais. Então, eu acho que olhar que a mineração tem investido na tecnologia, mas isso não necessariamente traz mais segurança para as pessoas que moram no entorno das minas, né? E a Lúcia também perguntou sobre qual que é a condição da recuperação da região atingida
podemos falar sobre a região do Paraupeba, podemos falar sobre a região do Rio Doce. Estamos a passos muito lentos para recuperar, tanto do ponto de vista social, quanto de todos os impactos que foram causados, né? A mineração, ela é uma grande motora do desmatamento, e os rompimentos também causaram perda ambiental, perda de ecossistema, perda de diversas espécies que não podem mais, que não existem mais nessa região atingida. O rio está contaminado, né? Ele está assoreado. Então, pescadores, ribeirinhos, são comunidades que hoje perderam o seu direito de viver e de viver do rio, e isso é algo que precisa ser denunciado e tem sido denunciado ao longo desses últimos anos. E a própria economia desses locais está fortemente atingida. Então, nós vimos aí, quando nós vemos propagandas da Vale dizer que está recuperando as regiões atingidas, basta a gente visitar, né, cada uma dessas regiões, basta a gente conversar com as pessoas atingidas para entender que, se houve algum esforço de recuperação dessas áreas, ele foi muito pequeno, né, ele foi muito aquém da necessidade, e acho que isso também tem que estar denunciado. Então, gente, já para ir encerrando, acho que esse é um tema que nós não esgotamos hoje. Nós vamos tratar muito da questão da mineração, como eu disse, do seu impacto principal no município de Belo Horizonte, que é o abastecimento e a qualidade da água, né? Ao longo desse ano a gente já tem ações previstas para fazer essa discussão, com medidas muito concretas também que vamos entrar e dar início a partir do nosso trabalho lá na Câmara. Quero agradecer a quem acompanhou a gente até aqui e dizer que na próxima sexta-feira, muito provavelmente estaremos de volta com um outro tema, e eu aguardo as perguntas de vocês. Muito obrigada e bom final de semana, pessoal!